Doutora Aniele, para começar, não tem como escapar dessa pergunta, né? O que é autoestima, doutora? Então, Vinícius, a autoestima é a opinião e o sentimento que cada pessoa tem sobre si próprio, né? Então, assim, é o seu autoconhecimento, a confiança que as pessoas têm em si mesmo, né? Então, assim, o que é muito importante nos dias de hoje, né? A gente nasce com autoestima, doutora? Na verdade, a autoestima ela se dá início na infância, né? Então, assim, quando as crianças elas são reprimidas ou elas são crianças que, nos momentos em que elas estão... Como é que os pais, por exemplo, fazem para perceber quando a criança está com algum problema em relação à autoestima? Quando ela está sentindo quando ela tem sentimentos de rejeição, né? Então a criança ela está meio apática, sem interesse em algumas coisas. Então percebe-se que a criança ela está um pouco desinteressada. Então os pais têm que ter esse sentimento, esse cuidado, né, com relação a isso. E a partir de qual idade, doutora, a gente começa a desenvolver a autoestima? Como eu falei, assim, a partir da infância, não tem uma idade definida. Não tem uma idade certa, isso. Então. Mas, por exemplo, um menino de 8 anos de idade que leva uma prova para o pai e o pai tirou 8 e ele foi reprimido. Ah, meu filho, como pode? Você está tirando 8, tem que tirar 10. Então, aí ele já vai ter aquele sentimento de ter sempre o melhor. Né? Então, assim, mas se o pai que chega e estimula, que bom, meu filho, você tirou 8, que bom, daqui a pouco você vai alcançar o 10, mas isso é muito bom, e reconhecer aquele esforço daquele filho. Então, assim, isso ele vai estar estimulando a autoestima daquela criança. Então, doutor, os pais, em alguns casos, ou na maioria dos casos, eles também podem contribuir com a autoestima ou não do filho. Seria assim? Exatamente. Então, essa é a dica que a senhora traz. Exatamente. A gente tem que ter um sentimento, um olhar, né, bem minucioso com relação aos nossos filhos, para que a gente possa identificar, né, que sentimentos eles estão tendo nessa idade, para a partir daí identificar se tem mesmo uma baixa autoestima ou alta autoestima. E aí, doutora, quando isso não acontece na infância, lá no futuro pode acarretar problemas? Seria assim? Exatamente. A gente encontra em adolescentes e pessoas na vida adulta, pessoas que têm fobia social e até depressão por conta de uma autoestima baixa. Olha, gente, falando nisso, nem sempre é fácil encarar a vida de hoje com autoestima, não é, doutora? Milhares de pessoas no nosso país e aqui no nosso estado passam por essa dificuldade. E o que fazer nessa hora, hein? Como melhorar nossa autoestima? Nós vamos conhecer agora a história de uma dona de casa que está lutando contra o problema. Ela decidiu pedir ajuda e recuperar a autoestima. Para recuperar a autoestima, Gorete decidiu fazer aula de teatro. Hoje ela tem contatos com amigos, faz exercícios de expressão corporal e aprendeu na prática a se conhecer melhor. Gorete tem 54 anos. Sofreu de depressão até os 30. Por causa da doença, ficou prejudicada no emprego e no relacionamento com a família. Viver sem autoestima foi o maior desafio da sua vida. Eu não sentia muita graça em nada, né? E ficava sempre aquela melancolia. E com isso foi indo a minha pressão arterial ia baixando, eu não me alimentava direito, às vezes eu não gostava de sair, eu saía, mas não tinha alegria interna, sabe? Meu espírito era sempre triste. Decidida a mudar de vida, Gorete enfrentou o preconceito e a doença. Procurou ajuda de especialistas e, aos poucos, vem recuperando a autoestima. Está sendo maravilhoso, porque além de eu trabalhar o meu ego, né? Elevar a minha autoestima, eu também estou trabalhando o meu corpo, porque a escola, o próprio curso de teatro oferece trabalho de expressão corporal, trabalho de voz, né? Você se sente melhor hoje? Muito melhor, mais alegre, sabe? Mais leve, porque para mim o que mais importa é a leveza espiritual. Tá aí, doutora, a gente viu esse exemplo, é assim mesmo. Eu quero saber da senhora, por que de repente as pessoas perdem a autoestima, como a nossa personagem aí do VT?
Então, assim, a questão da autoestima ela é muito importante porque a pessoa precisa descobrir aquilo que lhe faz bem. Então, muitas vezes as pessoas, em momentos de dificuldade, as pessoas, geralmente, elas tendem a ficar, têm culpa ou rejeição, ou se criticam por algumas coisas e não se aceitam como elas são. Então, é muito importante que as pessoas entendam que elas precisam se aceitar como elas são. Então, isso faz com que você tenha uma autoestima elevada, ser você mesmo, né? Então, existem algumas coisas que você pode fazer que vai te ajudar. A questão de você, durante o dia que é muito estressante, cansativo, a pessoa precisa ter um momento para ela se conhecer, algumas coisas que ela gosta de fazer que lhe dão prazer. E isso vai fazer com que a autoestima eleve a autoestima. E aí, doutora, eu acho, não sei se estou errado, mas eu acho que a senhora está falando então de amar, né? E agora eu quero saber da senhora, o que é exatamente amar? Isso tem algo a ver com a nossa autoestima? Tem alguma relação? Tem, até porque a questão do amar tem muito a ver com o doar, né? Primeiro, para você se conhecer, você ama a si mesmo para você poder amar os outros. E o que é, doutora, amar a si mesmo? A gente ouve muito isso, né? Tem pessoas que falam, eu me amo. E o que é isso exatamente? Como eu falei Falar anteriormente, é fácil, né, exatamente. É você não ter medo de dizer o que pensa, não ter medo de se gostar, de olhar no espelho e se ver e se gostar do que você vê, né? Se você vê não só a aparência física, mas principalmente você poder falar alguma coisa e saber, não se preocupar com aquilo de você ser aceito ou não. Doutora, e dá pra gente se amar, a gente se olhar ali no espelho com todos os nossos defeitos que a gente tem? É possível isso? Como é que a gente faz para encarar essa parte? É difícil, né? É muito difícil, até porque a pessoa que ela tem a baixa autoestima, ela olha principalmente para os seus defeitos, né? Então, nós temos que olhar para as nossas qualidades. Então, assim, todos nós temos defeitos, então nós precisamos focar principalmente nas nossas qualidades e geralmente se somos habilidosos em uma área, tentar buscar ser cada vez mais habilidosos naquela área que nós fazemos bem. Então, quando nós buscamos isso, nós somos mais felizes, principalmente conosco, né? Então, nós precisamos sempre nos conhecer, saber do que a gente gosta, do que nos faz feliz. Então, para a gente realmente amar o outro, a gente se amar primeiro, a gente precisa se conhecer. Então, conhecer aquilo que nos dá prazer e nos faz feliz. Falando nisso, doutora, eu quero saber, se eu não consigo me amar, eu consigo amar outra pessoa, como é que funciona essa relação? A gente só consegue amar outra pessoa se a gente se ama ou não? Basicamente sim, porque o amor, para você amar uma outra pessoa, você primeiro tem que, o amor ele vem daquilo que você tem, né? Então, se você não ama a si mesmo, você não vai ter como você olhar para o outro e você expressar aquele amor, porque muitas vezes tem gente que serve a um outro, mas assim, porque está ali no momento de obrigação e às vezes não está se doando de coração. Então, aquele sentimento que vem de dentro mesmo, é o real. Então, é o gostar, é você querer servir aquela pessoa com alegria. Né? Então, às vezes a gente vê muito a questão das pessoas hoje em dia tá buscando servir, mas assim, não porque elas gostam, não porque elas sentem realmente. Então, eu acho que o amor tem tudo a ver com essa questão para você realmente amar o outro, você tem que se gostar primeiro. Que aí no final de tudo isso, né, doutora, da autoestima essa soma, não é assim? Exatamente. Doutora, e aqui o telespectador também participa, a gente tem a primeira pergunta para a senhora, vamos ver qual é? Meu nome é Domingas, eu quero saber o que tem a ver autoestima com depressão. Então, doutora, Dona Domingas quer saber, muita gente tem essa dúvida, né? Tem algo a ver, depressão, autoestima? Tem sim. A questão da autoestima, quando você está com a autoestima baixa, você sente que você não tem prazer, né? Você se sente desmotivado. Então, a motivação, se você não tem motivação, não se sente capaz de fazer algumas coisas, isso faz com que você vá sentindo apático, você vá sentindo sem desejos, né? Então, a nossa vida é isso, cheia de desejos, de planos. Então, nesse momento que você não está desejando, que você está sentindo apático, você pode vir a ter uns sintomas que são sintomas da depressão. Doutora, e quem não tem autoestima geralmente tem depressão ou não? Eu posso não ter autoestima e não ter depressão também? Pode. Você pode ter a baixa autoestima, né? Mas se você buscar sempre estar se melhorando, se conhecendo, fazendo aquilo que você gosta, se conhecer e se aceitar como você pode evitar chegar numa depressão, porque a depressão é uma doença um pouco mais grave e necessita de sintomas, de muitos sintomas. Então, é preciso que você, para você ter uma depressão, você tem que ter outros sintomas, além da apatia e da desmotivação. Ok, então, já a gente vai falar sobre baixa autoestima, mas antes eu vou pedir licença para a senhora, que eu tenho um recadinho para quem